Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Patrícia Peluso e hoje eu vou falar um pouquinho sobre vícios. Todo vício, seja fumar, beber, comer, gastar, roubar, é gerado por uma história que cada um traz dentro de si. E quando uma pessoa diz, por exemplo, eu fumo para não me estressar. Eu jogo, Patrícia, porque eu relaxo quando eu jogo. De certa forma, tem um sentimento ali dentro que faz essa pessoa descontar naquele vício. Independente do vício, o comportamento de abstinência, ele tem muitos pontos em comum. Porque normalmente a pessoa sente uma ansiedade quando não está usando ou fazendo aquilo, certo? Vai ter pessoas também que vão falar, o cigarro me deixa menos ansioso, o cigarro me faz uma companhia. Todo o excesso, ele vai esconder uma falta e você começa a se excluir, a não estar mais tão presente na sua família, no teu trabalho, e você vai cada dia se isolando mais para ter cada vez mais a sensação desse vício, para ficar com o teu vício. Entenda que atrás desse comportamento existe um sentimento, uma emoção, e na hipnoterapia nós vamos identificar a raiz desse problema, ou seja, quando você sentiu tudo isso a primeira vez, que pode ter sido, por exemplo, quando o papai foi embora, ou quando a mamãe gritou com você, não sei, mas foi quando uma pessoa sentiu aquilo na hora e o seu subconsciente, toda vez que ele sentia o mesmo, ele te protegia como? Fazendo você ir pro teu vício. Porque naquele momento está ok, não tinha dor, não tinha sofrimento. Entenda que não é uma mágica. O que acontece é que vamos reprogramar, ou seja, vamos dissociar aquela sensação ruim em algo que não te aflija mais, certo? Mas a decisão é totalmente sua de entender essa sugestão dada. É como um barco. O barco, ele não tem o controle, por exemplo, sobre o vento que vai vir, sobre as ondas do mar. O barco não vai ter esse controle, se vai chover ou se não vai chover, certo? Mas você tem o controle para qual direção você vai direcionar o teu barco, correto? E para lidar com os vícios, é entender que você não tem esse total controle, por exemplo, das suas emoções, certo? Mas você pode criar estratégias muito mais assertivas para amenizar tudo isso que você está sentindo hoje. Você vai ter muito mais clareza de como você vai querer viver. Por exemplo, você sabe que o seu vício, ele te faz mal, se você é consciente, correto? Por que você não muda? Né? Não faz sentido você continuar assim. Entenda que é muito mais profundo, é muito mais forte, né? Se você precisa parar, né, por exemplo, de comer, a pessoa sabe que ela tem que parar de comer. Por que ela não para de comer? Ela sabe que o que ela tem que fazer para emagrecer é comer menos, é se exercitar, é ir no médico, é ir numa boa nutricionista, certo? Agora, por que essa pessoa não para? Por que aquela pessoa não consegue fazer isso, né? Não para de olhar para a comida. Como que fica a comunicação fisiológica dela quando ela pensa em comida? Quais os pensamentos que vêm quando pensa na comida, né? É diferente de uma pessoa, por exemplo, que não gosta de comer. Por quê? Porque atrás de toda emoção tem uma memória, uma dor e um sofrimento que está associada à comida. Quando essa pessoa come, aquela coisa ruim que ela sente aqui, ela some. E quando você come, fuma, joga, compra, você está associando várias memórias àquilo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de chocolate, muitas vezes
não é o chocolate, certo? Mas a memória que aquele chocolate remete. Talvez lá na infância o pai dela levava chocolate para ela, né? E ali ela sentia todo aquele carinho do pai, né? Lembrando do que o chocolate trazia, né? A hipnose, ela é uma atitude mental, não é uma mágica, né? Essa atitude mental, ela é fomentada por um ritual de concentração e foco. E você cria uma dissociação, onde você sai de um mundo externo, certo? E se associa num processo interno que na hipnoterapia eu faço você olhar para dentro de você. Qual é a dor e o sentimento que faz você comer? Por que você está comendo tanto? Olhar por sentimentos, para as emoções, para as lembranças, mas porque você ainda continua com esse hábito, por exemplo, de fumar, de beber, de jogar, de gastar. Os hábitos, eles são basicamente uma automação do nosso cérebro, certo? Um comportamento recorrente que acontece na grande maioria das vezes sem você perceber. E novos hábitos são adquiridos através de quê? Da repetição. Então, eles existem devido a uma questão de economia do seu cérebro de energia, pela qual o nosso cérebro tende a criar esses padrões e a mantê-los. Então, quando você repete muito uma coisa durante o seu dia a dia, seja ela jogar, gastar, beber, fumar, você repete o tempo todo, isso pode acabar em um hábito e o seu cérebro ele vai entender que aquilo é importante e que deve ser repetido em várias situações, certo? Então, porque ele já entendeu como deve ser feito e aí ele vai fazendo e você não precisa mais perceber aquilo, você às vezes até está fazendo sem se tocar, porque aquilo vai começar a ser um gasto de energia para o teu cérebro também, desnecessário. E como criar bons hábitos, Patrícia? Me fala aqui, como é que eu faço isso? Então, o nosso cérebro, ele não sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. Ele sabe o que ele aprendeu, o que foi passado para ele, é isso que ele sabe. Portanto, não importa se o que você está fazendo é bom para a sua vida ou se esse comportamento ele está sendo ruim para a tua vida, certo? Ou para a tua saúde, né? O seu cérebro, ele vai aprender o que foi passado ou o que foi repetido para ele. Então, tudo que você sente, você já sentiu alguma vez, certo? Então, por isso a importância de você cuidar para que um comportamento, certo, seja destrutivo, não se torne automático na tua vida. Por exemplo, fumar, né? Como o cigarro, como a bebida, como a droga, a comida, né? Tem pessoas que nem notam que estão comendo ou fumando, já está automatizado. Os novos hábitos, eles podem sim te ajudar. E a maneira mais simples é a repetição. Então, quanto mais você repete um bom hábito, mais você vai informar ao seu cérebro que isso é importante, isso é bom. De forma que o teu cérebro mesmo, ele conclua que precisa repetir aquilo, certo? E quando se tem, por exemplo, um hábito que pode já estar aí há anos, como fumar, por exemplo, né? Tem pessoas que eu atendo que fumam há 20, há 30 anos. Imagina você há 20 anos informando para o seu cérebro que aquilo é importante para você, que ele precisa daquilo, que você precisa daquilo. Então, para mudar um hábito, a gente não faz uma mágica, plim, no outro dia a pessoa parou de fumar. Este hábito ruim some, ele nunca mais vai vir. Nesse caso, você deve fortalecer com um hábito muito mais forte
que o anterior e que você queira muito. Ou seja, que você precise realmente querer mudar esse hábito, senão você não muda, certo? Isso se faz através do quê? De repetição, de disciplina, né? Tornando um comportamento desejado muito mais importante do que o antigo, por exemplo, como fumar, certo? Mas esta repetição, ela já é o suficiente, Patrícia? Não. A repetição é o começo dessa jornada que você vai lutar aí. Aqui, o que temos que entender é qual emoção está por trás disso tudo. E aí é que entra a hipnoterapia. As emoções, elas são os marcadores para o nosso cérebro, né? Por isso que além da repetição, você tem que ir lá buscar algo que você realmente goste, que te motive, que te faça ir atrás de algo melhor. Porque se for por algo mais ou menos, será muito difícil você largar. Eu quero que você imagine o seu resultado, você tendo o teu resultado ideal. O que você quer de fato? Imagine você imaginando, tendo o que você realmente quer. Por exemplo, parar de fumar. Imagine você parando de fumar. Imagine agora você num novo hábito, fazendo exercício físico, caminhando, andando de bicicleta. Como você vai chegar lá? Então, trabalhando tudo isso é um dos únicos caminhos para você alcançar o que você quer, o que você deseja. Como você se sentindo assim, desse novo hábito? Tudo isso tem que trazer uma emoção positiva aí dentro. Caso contrário, o teu resultado será muito difícil e sem sentido nenhum. Fez sentido para você tudo isso? Manda uma mensagem aqui para mim. Até mais!